Bom dia. Quem não sabe, meu nome é Paulo Estevão, né? E vamos falar um pouco hoje aqui sobre a invenção da tradição. Espero que ninguém tenha pedras aí à mão para não jogarem em mim após essa, ou durante, né? Pois é, então eu sei que estou aqui, né, frente a várias pessoas que são bastante religiosas, então não estou, na verdade, não vou criticar a religião, vou expor uma coisa que hoje tá se falando muito, né? E que não só no âmbito da religião, mas a tradição em geral, né? Então, como é que eu cheguei a isso aí, né? Como é que eu cheguei nesse ponto, né? Como diria o Agnaldo, o motorista de ônibus, né? Também diria, né? A que ponto nós chegamos, né? Então é mais ou menos isso. Eu comecei estudando Alston, né? E, e a impossibilidade que o Alston encontra em justificar, né, as crenças religiosas do ponto de vista epistêmico, não é? E aí depois enveredei para estudar a diversidade religiosa, que eu acho que é muito importante, e adotei o pluralismo como o meu modo de ver a religião, né? A religião deve ser encarada de uma forma plural. E aí então eu comecei a estudar por que as religiões elas se modificam ao longo do tempo. Então existe, né, eu comecei a estudar o problema de como as religiões evoluem, né, através de sincretismos, através da criatividade, né? E aí eu me deparei com essa história da invenção da tradição. Para começar a falar nisso aí, eu preciso primeiro ter a base de onde é que eu vou falar. Então eu prefiro que tenha assim, uma definição de religião, porque é uma coisa que eu observei também, né? Cada tempo e cada grupo social tem uma definição diferente de religião, né? Então eu vou definir aqui a minha, né? Como é que eu vejo a religião. Então eu vejo a religião como um produto cultural, tá certo? Não como, vamos dizer assim, algo tipo religar e não sei o quê, né? A minha ideia é que a religião faz parte da cultura, tá certo? Então, religião como um conjunto de símbolos, crenças, práticas sociais que afirmam a existência de uma realidade metafísica e axiologicamente final, a partir da qual é possível alcançar um bem supremo ou um estado de realização plena. Definida dessa forma, entendemos que a religião, como instituição social, encontra-se inserida no domínio mais amplo da cultura como produção humana, a partir de nossa interação com o mundo. Mundo aqui, entendido como conjunto das dimensões física e humana da existência e a interação entre elas. Ok? Então, mundo não é uma coisa só física, mas os produtos humanos, né, compõem o mundo. Nós fazemos o mundo, né? No sentido assim meio heideggeriano, né, de mundo, certo? Bom, então, definir dessa forma a religião, eu preciso definir também, né, o que seria tradição, né? Então, entre os processos de interação humana que compõem a vida, né, no planeta, que nós todos participamos, a criatividade e a tradição são importantes na estabilidade e manutenção de crenças. E também sustenta o nosso modo de ser e estar no mundo. Esse último, entendido como conjunto de realizações físicas e culturais humanas, que constitui a base sobre a qual construímos nossos destinos como humanos. Certo? Então, a criatividade e a tradição, elas operam, né, numa constante, vamos dizer assim, numa dicotomia que, de certa forma, tem alguma tensão. Se tem a criatividade puxando de um lado, tem a tradição segurando de outro.
Esses dois, a interação dessas duas é que faz crescer e o desenvolvimento do espírito humano. Muito bem. Então, o que seria tradição? A tradição, né, em termos de dicionário, seria um conjunto de crenças e práticas transmitidas de geração em geração. Seria a definição mais simples de tradição. Embora no domínio religioso a tradição forneça respeitabilidade a crenças e doutrinas instituídas, em algumas situações, tradições historicamente verificáveis, contudo, coexistem essas tradições verificáveis com inovações recentes, cujas origens são falsamente projetadas de volta no tempo. O que eu quero dizer com isso? Existem as tradições que são de fato históricas e existem aquelas tradições que são falsamente colocadas como históricas. São coisas recentes que são, de alguma forma, adaptadas para parecerem que são tradições de tempo mais antigo. Esses dois tipos de tradições, eles convivem. Tá certo? Então, de onde é que vem essa história da tradição inventada? Vem de um texto do Hobsbawm, de 83. Né? O Hobsbawm é aquele historiador, todo mundo conhece, tem vários livros sobre história mundial, né? E tem também sobre jazz, né? Interessante. Tem um livro muito interessante sobre jazz, o Hobsbawm. E o Hobsbawm fez essa obra aí. Então, para ele, né, o termo tradição inventada é usado em sentido amplo, mas não é impreciso. Uma coisa é a amplitude, outra coisa é a precisão. Não é impreciso. Inclui tanto as tradições realmente inventadas, construídas e formalmente instituídas, quanto aquelas que emergem de maneira menos facilmente rastreável dentro de um período breve e datado. Uma questão de alguns anos, talvez, e se estabelece com grande rapidez. Então, essa é a posição do Hobsbawm que nós estamos, né, nos baseando para fazer essa coisa aí com relação à religião. O Hobsbawm não fez isso com relação à religião, fez em termos gerais, né? Tradição em termos gerais. Ele é um historiador, então ele pensou a tradição em termos amplos, né? E a tradição inventada, ele dá vários exemplos, né? Por exemplo, de universidades que, né, se dizem tradicionais e não sei o que e tal, e que muitas vezes não são tão tradicionais assim, né? As pessoas, né, colocam aquilo como sendo uma espécie de selo de qualidade, né? E é interessante isso, porque em Brasília é uma cidade nova, né? Então, talvez na Inglaterra você ande lá e tem um restaurante que diz desde 1500 e não sei quanto. Cerveja feita lá no ano 1000. Em Brasília é assim, né? Estamos aqui desde 1980, né? Então aquilo já é uma antiguidade, né? Tem 45 anos, né? Então, essas coisas dependem também disso, do tamanho da história, né? Às vezes uma história pequena, né? Então Brasília, se tem alguma coisa que é de 1980, isso aí é um negócio bom. Tem resistido até agora, então é bom. Mas, né, tem outros lugares que a tradição é mais, né, mais botar o tempo mais antigo, né? Mas é isso. Muito bem. Eu estou ainda, eu diria para vocês, começando essa pesquisa sobre a invenção da tradição. Então, minha exposição aqui vai ser mais assim, uma comunicação mesmo, né? Comunicando algo, né, que eu pretendo desenvolver mais, né? Que é essa história da invenção da tradição. Então, a transmissão da tradição em algumas religiões pode se observar em dois momentos. Né? Começa assim, as religiões. Né? Em primeiro momento, essas religiões incluem alegações de que seus credos e práticas foram originalmente transmitidos de uma fonte transcendente. Normalmente é assim, né? No caso do judaísmo, são os profetas que receberam, né,
aqueles ensinamentos, e aquilo foi passando de geração em geração. Pelo menos essa é a ideia, né, que se procura vender na religião judaica e depois na religião cristã. Aqueles textos foram textos que foram, vamos dizer assim, revelados, né? Revelados por uma entidade transcendental. E é assim também no caso, por exemplo, né, do islamismo, né? O anjo Gabriel, ele chegava lá pro Maomé e ficava ditando as coisas lá, né? Para fazer o livro sagrado, o Corão, né? E por aí vai, né? As religiões de matriz hinduísta, né? São os Vedas, né? Aqueles primeiros escritos e tal. E todo aquele monte de escritos que veio depois, sempre se referindo aos Vedas, né? Mas que muita coisa, né, foi, vamos dizer assim, inventada depois, né? E que dizem que veio dos Vedas, né? Muito bem, então, em um segundo momento, depois do primeiro momento, que é a alegação de que os credos e práticas foram transmitidos diretamente de uma fonte transcendente, né? Aí você tem o segundo momento, as narrativas explicativas de como as doutrinas e práticas reveladas foram transmitidas do passado até os dias atuais. Isto é, como, a partir de fontes transcendentes originais, essas revelações chegaram até os integrantes atuais da comunidade religiosa. Eu penso aqui deixa eu me lembrar aqui como é o nome da religião, aquela que abriram a igreja nova lá, perto da UNB, como é o nome lá? Não, os Mormons, né? Exatamente, pois é. Então, eles têm até eles, né, que é uma religião jovem, né, assim, em termos de comparado com outros, mas tem toda vamos dizer assim, uma mitologia, né, para explicar como o cara lá encontrou lá enterrado um livro, não sei o quê, tem toda a história para dizer que aquilo foi passado, né, por uma fonte que teve credibilidade e tudo mais. Para isso, precisa dizer que o cara não inventou, que aquilo estava já lá e ele descobriu apenas aquele livro, não sei o quê. E assim vai, né? Por exemplo, o budismo, né? O budismo, ele não foi uma religião original, né? Ela se originou de outras religiões, hinduístas, etc., né? O budismo, ele tem a sua origem em outras, mas tem o Buda, que é o grande, vamos dizer assim, a grande figura, né, que teria passado toda aqueles ensinamentos, né, para os praticantes da comunidade budista. Então, isso é mais ou menos o que acontece com as religiões. Muito bem. Esses dois camaradas aí, Ramey e Lewis, 2007, consideram algumas práticas que revelam a forma como uma falsa tradição pode ser construída. Então, aqui tem alguma coisa deles e eu coloquei mais alguma coisa aí também. Primeiro, os textos podem ser estrategicamente construídos para dar a impressão que foram escritos por outra pessoa. Tá? Então, o cara, quando escreve o texto, ele diz que aquilo não foi ele que escreveu, foi alguém que escreveu lá, né? Eu me lembro aí aquele famoso Dionísio, né? A Areopagita, que hoje não se diz mais que é o Areopagita, porque já se assume que o Dionísio não tinha nada a ver com aquele amigo lá e discípulo de São Paulo, né? Hoje o pessoal diz, não, Dionísio ele tinha seus méritos, né? E não tinha nada a ver com o Dionísio que a princípio se pensava que era ele. Textos anônimos, erradamente atribuídos a pessoas conhecidas por tradutores ou comentadores. Aí entra também o Dionísio, né? Dionísio está aí nessa classificação.
Documentos podem ser atribuídos a pessoas que nunca existiram, né? Acho que tem alguns místicos, né, que o pessoal, né, tipo aquele Hermes Trismegisto, né, que teria escrito textos que são atribuídos a ele, né, textos sobre cabala, sobre mística, né, o Hermes Trismegisto. E depois, interpretações criativas da tradição, de forma a atualizar a doutrina religiosa às mudanças culturais. Isso ocorre muito, né? Essa aqui é a grande questão, a gente não percebe, porque estando imerso numa comunidade religiosa, essas pequenas modificações, elas vão se tornando grandes modificações ao longo do tempo, né? Então existem essas interpretações que são criativas, no sentido de que não tem nada a ver com o texto original, mas que as pessoas, né, dizem que aquilo quer dizer isso mesmo, né, e não outra coisa, e por aí vai. Uma característica importante da experiência humana do sagrado é despertar a capacidade de reelaborar e remontar criativamente símbolos que governam as ordens sociais, culturais e institucionais da sociedade. Os mecanismos básicos por meio dos quais esse entusiasmo criativo da experiência sagrada ocorre socialmente são a invenção da tradição e o sincretismo. Então, vou ficar por aqui, acho que fiquei dentro de 5 minutos. Muito obrigado.